Olá, nós vamos iniciar agora a aula sobre a técnica para fazer o bebê aceitar o berço. Eu vou falar realmente sobre as técnicas. Já quero lembrar que é importante você lembrar do time que eu falei na aula anterior. Na aula anterior eu falei que se o seu bebê está dormindo no peito e aí tem o momento ideal para você colocar ele no berço, porque não pode ser muito precoce nem muito tarde, porque se for muito precoce, às vezes ele está lá com o olhinho fechado, mas ele ainda não está em sono profundo. Se você colocar ele no berço, ele vai acordar. Ou, às vezes, o bebê está lá, dormiu, entrou em sono profundo, já está fazendo a transição do sono, e aí é nesse momento que você coloca, ele também vai acordar. Qual é o time ideal? Conforme eu falei lá, o bebê precisa, você deixou ele mamar, ele dormiu, você pegou na mãozinha, a mãozinha dele caiu, o olhinho dele tá bem quietinho, não fica meio que tremendo, a respiração dele tá bem profunda, esse é o momento ideal. Se você colocar ele no berço, muito provável que ele fique sem acordar. É nesse momento que você deve colocá-lo. Se o bebê ele é recém-nascido, mais ou menos até 3 meses, é necessário ele fazer a sucção nutritiva, ele precisa disso. Se você vai colocar ele no berço sem ele fazer essa sucção, muito provável que ele vai acordar e não vai dar certo. Então, deixa o bebê fazer a sucção não nutritiva para que ele relaxe, entre em sono profundo e fique bem relaxado. E aí, quando você vai colocar no berço, ele vai aceitar com muito mais facilidade. Mas se ainda assim você não quiser que o seu bebê fique no peito, você quer colocar ele sem que ele mame no peito, então vamos lá, vou te dizer como você deve fazer isso. Eu quero deixar bem claro que essa técnica requer muita persistência, muita paciência, muita vontade de fazer e saber o que está fazendo. Você saber que vai ser difícil, mas que vai ter um resultado, que vai dar certo, que conforme você for tentando com seu bebê, vai dar certo sim. Eu já fiz algumas vezes com o Gustavo, deu certo, eu já coloquei ele nessa técnica no berço, ele ficou, mas eu prefiro quando ele dorme no meu peito, porque pra mim é mais rápido. Ele dorme de forma muito rápida, eu faço todo o ritual noturno que eu já ensinei. Se você ainda não viu a aula de ritual noturno, volta aí, é muito importante, deve ser visto na sequência, que é para fazer sentido as aulas. Então, quando eu faço todo o ritual, boto ele no peito, é muito rápido, ele simplesmente adormece logo, bem rápido, eu já coloco ele no berço e ali ele fica. Só quando ele está passando por algum pico, alguma coisa assim que muda a vacina, que muda a rotina dele, é que ele sente um pouco mais de dificuldade. Mas ainda assim eu continuo tentando e ele aceita o berço tranquilo. Mas vamos lá. Como é que você vai fazer? Logo após mamar, você não vai deixar ele chupetando o seu peito. Ele mamou, você viu que ele já está saciado, você vai tirar. Ali você vai ninar ele um pouquinho. Quando você vê que ele está dormindo, você vai colocar ele no berço. Coloca ele lentamente no berço, tenha todo cuidado, o máximo possível para que você não agite muito ele, não balance muito ele. Você pega como se você estivesse pegando uma bomba que vai explodir, sabe? Toda aquela delicadeza, pronto. É assim que eu faço com o Gustavo. Eu pego ele bem devagarzinho e coloco ele no berço. Possa ser que ele reclame, possa ser que não. Ele já vai estar bem muito sonolento, né? Porque ele relaxou bastante ali, você ninou ele. E aí você vai colocar. Você vai observar o seu filho. Se ele reclamar e for um choro que vai diminuindo, às vezes ele faz, mexe a cabecinha para um lado, mexe para o outro, mexe as pernas, e vai um choro que vai cessando, muito provavelmente ele vai aceitar o berço e ele vai dormir lá. Se ele ficar meio que assim, você dá uns tapinhas no bumbum, canta, ou então fica só mexendo na bundinha dele, e aí você vai vendo o olhinho dele vai fazendo assim, ó, vai fechando, você vai vendo que ele tá ficando mole, que o choro vai cessando, é bem provável que ele vai aceitar ficar no berço, e aí mexe na bundinha. Se for um choro ascendente, ou seja, o bebê tá chorando, você estava dormindo, botou ele no berço, aí ele vai e meio que vai abrindo o olho, já quer sentar, quando é bebê mais velho, né, 5, 6 meses, 4 meses, já quer ficar sentado, já olha pra você com aquele olhão assim, ó. Aí é provável que ele não vai aceitar, que se você deixar ele ali, ele vai abrir o berreiro, mas você observa. Deixa ele. Se ele vai começando a chorar e o choro vai aumentando cada vez mais forte, pegue ele. Não deixe ele se esgoelar, não deixe ele ficar chorando muito. Pega ele e nina de novo. E aí você vai. Quando eu fiz isso com o Gustavo a primeira vez, eu ninei ele umas 6 vezes. Eu ninei, botava no berço, ele acordava. Pegava de novo, ninava. Mas a cada vez ele estava mais cansado. Eu também.
é normal, né? Mas faz parte. E no dia seguinte já foi menos vezes. Então, se na primeira noite eu tentei 6 vezes, no dia seguinte eu tentei 4 e assim sucessivamente. As quantidades de vezes que você vai tentando vai reduzindo, porque o bebê vai entendendo. E a tendência é ele aceitar o berço. Então, requer muita paciência de você ficar ninando e colocando de volta até ele aceitar, mas chega um momento que ele aceita. Ele só não vai aceitar se ele realmente não estiver preparado. Quando o bebê não tem maturidade, ou seja, não está na idade ideal, bebês que são 2, 3 meses, que é muito novinho, geralmente eles têm essa dificuldade maior, mas quando o bebê tem 4, 5, 6, 7 meses, ele já tem uma maturidade suficiente para aceitar. Então, essa técnica é muito mais fácil você fazer. E aí, geralmente eles aceitam e vão entendendo, vai a cada vez vai sendo menor, e aí ao longo do tempo, conforme você for tenta ir na primeira semana, a tendência é que o bebê aceite e fique. Geralmente com uma semana o bebê vai aceitando. Isso vai variar muito de bebê para bebê. Vai depender também da sua persistência. Se um dia você faz e no outro não, se um dia você faz que daqui a 2 dias é que você vai tentar de novo, não é assim, tem que ser todos os dias, é uma rotina e requer que você seja firme de ficar tentando. Mas em nenhuma hipótese deixe o seu bebê chorando no berço. Sempre que ele chorar, que você colocar no berço, se ele chorar muito, pegue, nine ele de novo e vá colocando. Durante a noite, se o bebê despertou durante a noite, não pegue ele ao primeiro sinal, porque se você faz isso, muitas vezes ele despertou ali, mas ele volta a dormir e aí os pais já intervêm, acaba despertando. Então, observe, veja se ele realmente vai chorar. Não é porque ele fez um quen, você vai pegar e botar no peito já em seguida. Não, deixa ele ficar lá no berço, talvez ele vai voltar a dormir, você vai observar o choro dele. Uma coisa também que faz a diferença é você dormir com o quarto todo escuro. Quando tá tudo escuro, inclusive a luz do ar-condicionado, você fecha aquela luzinha, deixa o quarto totalmente escuro. Isso ajuda na produção de melatonina e faz com que o bebê, quando desperta, ele rapidamente volta a dormir. Se você gosta. No meu caso, eu não gosto de dormir no quarto escuro. Eu ainda não consegui, Cíntia Oliveira, dormir no quarto escuro. Então, desde sempre eu habituei Gustavo a dormir sempre com a luz do banheiro acesa. Sempre deu certo. Ele dorme tranquilo, não percebi alteração em nada, não influenciou no sono dele especificamente. Mas tem bebês que dormem bem melhor com quarto escuro. Se você gosta de dormir no quarto totalmente escuro, faz esse teste. Deixa tudo desligado, inclusive a luz do ar-condicionado, que talvez o seu bebê tenha até uma noite maior de sono. Faz esse teste. E não deixa ele chorando. E se ele despertar durante a noite, espera, vê o choro, analisa. Se for um choro que cresce, aí você pega. Se for um se mexeu, talvez ali ele volte a dormir, não precisa você intervir. Então, analisa isso. A gente vai encerrar essa aula e na próxima aula eu vou falar sobre o sono do bebê mudou? O que você pode fazer? Entenda os motivos. Por que o sono dele mudou do nada? O que aconteceu para que esse sono mudasse? Então, até a próxima aula.